Para a gente entender, então, as estratégias desses dois candidatos, chamo para conversar aqui com a gente ao vivo o diretor de opinião do Grupo Povo, Walter George. Walter, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Os dois candidatos já sinalizaram quais devem ser as estratégias. Evandro Leitão, por exemplo, já postou ontem um vídeo criticando muito Jair Bolsonaro. Ontem foi dia do nordestino e eles fizeram uma compilação de todas as frases, polêmicas de Jair Bolsonaro em relação ao povo nordestino, em relação ao povo cearense, cabeça chata, dentre outros adjetivos. Já André Fernandes postou também um vídeo ontem em resposta, onde ele aparece, cantando aquele jingle que afirma que torcedor do Leão não vota em Leitão, torcedor do Vozão também não vota em Leitão, Leitão só na churrasqueira, enfim, música que a gente já acompanha, inclusive, na comemoração da vitória em primeiro turno de André Fernandes. Walter, ou seja, já começam aí, de fato, de forma bem ofensiva, digamos assim, nesse segundo turno, porque de fato não há tempo para perder, Walter? É um tempo aí muito curto, até o dia 27 de outubro, então quem não já parte aí de forma muito incisiva pode amargar a derrota daqui a algumas semanas. Bom dia. Bom dia, Ítalo, bom dia à nossa audiência. É isso, o tempo é curto, tem que ser aproveitado o máximo possível, muita articulação, para quem acha que precisa de articulação, como é o caso do Evandro, buscando os líderes, buscando vereadores, já recebendo alguns apoios, recebendo o apoio de um dos partidos ou de uma das candidaturas oficialmente. No caso, a do Técio Nunes, do PSOL, isso faz parte da estratégia do Evandro, ampliar essa articulação no máximo possível e focar e federalizar o máximo possível a campanha, trabalhar com a ideia de que o ex-presidente Bolsonaro tem uma rejeição muito alta, aquela coisa toda que as pesquisas apontaram no primeiro turno. Agora, se fosse uma dificuldade intransponível, o André não estaria no segundo turno, Então, essa estratégia, eu entendo que ela tem um limite, deve ser utilizada. A campanha de segundo turno se diz isso é uma espécie de chavão, mas é uma verdade também. É uma campanha muito de rejeição, você tem que ampliar, atacar o outro para poder desconstruir a imagem e desestimular as pessoas a optarem por ele, que agora são só duas opções, Então, isso faz parte. Só que vai ser preciso também, isso está posto também na estratégia do Evandro, trabalhar muito o que ele tem, quem está ao lado do André, mas também mostrar quem está ao lado do próprio Evandro, E aí, a presença do presidente Lula aqui no final de semana já é uma indicação nesse sentido. Claro que Fortaleza passa a ser uma cidade estratégica para o PT nacional, é a quarta maior cidade do país, é um partido que ainda não fez nenhuma prefeitura de capital, que está em alguns segundos turnos aí. Aí, nesse segundo turno, a cidade onde ele tem mais chance, onde o candidato aparece mais competitivo, digamos assim, é Fortaleza, através da Evandro Leitão. Nos outros casos, o partido parte muito atrás, assim. Em alguns casos, só um milagre poderá fazer com que o partido ganhe, no caso de Porto Alegre, que o prefeito ficou a 1 ponto e pouco de ganhar a eleição. Então, vai haver, de fato, estrategicamente, uma atenção muito grande por Fortaleza, da parte do PT nacional, da parte do presidente Lula, que é um ativo político, que é um padrinho político importante, do ministro Camilo Santana, que já precisou se diluir um pouco no primeiro turno, que havia Juazeiro, havia outras cidades para cuidar, agora poderia ser concentrado em Fortaleza. Então, as estratégias, assim, no caso do André, vai ser isso, essa músicazinha que vira chiclete, que pega, que vai na linha da desconstrução também, vai na linha de atacar é muito pouco politizada a campanha, vai ser assim, foi assim no primeiro turno, deu certo para ele, vai apostar nessa história do jovem, do antissistema, essas coisas todas que fazem parte. Então, acho que vai ser pouco focado em aliança, vai trabalhar nessa ideia, eu imagino, de aliança direta com o povo e tal. Uma coisa que pega, a gente vai ser muito importante a gente ver o desenho que está, porque, por exemplo, essas pesquisas de segundo turno que você lembrou aí, que projetavam no primeiro turno, que seria o segundo turno, eu acho que elas têm pouca validade, porque elas fazem parte, era uma realidade diferente que estava na cabeça das pessoas. Agora não, elas têm concretamente diante delas duas opções para
o segundo turno. E aí você tem 23%, mais ou menos isso, por exemplo, de eleitores que votaram no Capitão Wagner, que votaram no Zé Sarto, estão sob disputa, estão sendo disputados por esses dois candidatos. Então, o apoio dos candidatos será importante, mas a matemática é mais complicada do que a gente costuma fazer. Quer dizer, não é somar. Se o Sarto disser que está com um candidato, você pega a votação que ele teve e soma com essa. Isso tem uma decisão do eleitor também, né? Pô, claro que você ter uma indicação, orientação do candidato vale muito nessa hora, possivelmente define algumas situações, define alguns votos, melhora o clima da campanha, isso turbina um pouco, anima a própria campanha, então tem uma série de efeitos importantes. Agora não decide. Então essa primeira pesquisa que o Datafolha, desculpa, que o Datafolha vai divulgar, eu acho que ela vai ser importante de posicionar. Não define ainda, eu acho que é muito difícil que apareça uma pesquisa agora, um abrindo sobre o outro. É possível, mas eu não acho que é o que está, né, o que está diante de nós desenhado. E aí com esses números, vai fazer com que cada lado defina a sua estratégia, consolidando, como você disse, que já foram os primeiros passos, ou mudando alguma coisa determinado pelo que o eleitor indique através de sua intenção de voto. Agora, a pesquisa, vamos lembrar, falando um pouco sobre esse balanço que você fez do turno, que a gente não pode cobrar das pesquisas, eu acho até um exercício válido da gente, quem acertou, quem errou e tudo. Pesquisa a gente tem que ver o movimento, e acho que o movimento foi sim percebido pelas pesquisas de Fortaleza. Né? Então, há algum tempo elas indicavam o segundo turno entre esses dois candidatos e foi, agora a pesquisa não é obrigada, no meu entender, a acertar exatamente os números. O mais próximo que tiver, melhor inclusive para ela. Mas a pesquisa é uma coisa e o voto é outra. O voto é a decisão definitiva. Essa decisão do eleitor, às vezes, ela é tomada mesmo na véspera da eleição, ela é tomada às vezes no dia da eleição, às vezes é tomada na hora do voto. Então, a pesquisa que vier, ela vai ser importante para esse desenho inicial, mas eu não entendo, não imagino que ela seja definidora, como tende a ser em algumas cidades onde haverá segundo turno, né? Possivelmente vai apresentar uma abertura muito grande em favor de um candidato ou outro, e isso pode, digamos assim, até facilitar a vida de alguns candidatos. No caso de Fortaleza, não tem facilidade para nenhum dos dois, não.